O parto cirúrgico, também chamado de cesariana ou cesárea, salva muitas vidas de parturientes e de bebês. Isso é um fato. Mas desde 1985, a Organização Mundial da Saúde considera que a cesariana só é necessária em 10 a 15% dos casos. No Brasil, no entanto, a porcentagem chega a 57% dos partos, sendo que em alguns estados o número é ainda maior. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos Tereza Delamare, do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, e Aline Guedes, que fez a reportagem sobre as cesarianas para a Agência Senado, participa como jornalista convidada. Sejam bem-vindas, muito obrigada por vir aqui participar do programa Cidadania. E explica para a gente por que essas estatísticas são tão altas aqui no Brasil. Bom, são vários os motivos que levam, né, a gente ter um dado tão superior a outros países, né? Tem muito a ver com a cultura, né? Tem muito a ver com a formação também dos profissionais e com medo, né? As mulheres acabam achando que a cesárea é melhor, que ela não vai sentir dor, que ela acaba tendo medo, né, em relação ao parto normal, e isso vem de gerações a gerações. Então, a gente tem procurado, pelo Ministério da Saúde, a desenvolver uma série de ações junto com estados e municípios e também com as próprias mulheres, né, com os movimentos de mulheres e as usuárias do SUS, com o objetivo de mudar um pouco essa concepção, essa ideia de que a cesárea ela é melhor para todos os momentos. Pois é, essa questão do medo é muito interessante. Realmente, muitas mulheres acabam pedindo, doutor, vamos agilizar o processo, vamos fazer logo a cirurgia. Elas precisam ter medo? Não, não precisa ter medo. Isso tem muito a ver com todo o pré-natal, né? O que a gente preconiza muito é que os profissionais que estão na atenção básica, né, eles façam todo esse acompanhamento, seja os médicos, seja as enfermeiras, possam fazer toda essa orientação à gestante, né? Não só ela, ao marido, ao companheiro, enfim, à família, porque é um processo de maternagem, né? É um processo de aprendizado dessa gestação, né? Ela vai convivendo, a barriga vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai vendo o neném, né, no ultrassom, vai fazendo os exames, vai criando todo um vínculo, né? E ela vai também percebendo o poder que ela tem, né, de gerir, né, de parir aquela criança, né? Então, a nossa natureza feminina, ela é muito privilegiada, porque o fisiológico vai estar todo preparado para aquele parto normal. Então, ela precisa compreender, entender, né, tirar todas as dúvidas para que ela tenha muita tranquilidade para ter o parto normal. Até porque, na verdade, esse medo, mas assim, ela não consegue fugir da dor, ela troca uma dor por outra, Sim, né? Que exatamente, não tem aquela dor do trabalho de parto, mas depois a cesariana é uma cirurgia. É uma cirurgia de médio porte, uma cirurgia importante, né? Então, não é tão simples quanto pode parecer, né? Quais são os riscos de uma cesariana? Que ela realmente é uma cirurgia. Sem dúvida, a cesariana, quando bem indicada, bem orientada, ela é muito importante e salva vidas, como você colocou. Agora, tem os riscos, né? A cesariana pode trazer infecções, porque é uma cirurgia de médio porte, né? Pode trazer problemas por causa da própria anestesia, né? Pode trazer o problema de, às vezes, uma baixa aderência, né, no próprio corte, né? Então, são vários os problemas que podem ocorrer numa cirurgia como essa, que é uma cirurgia importante, né? Então, a gestante precisa estar muito consciente dos riscos que ela pode correr ao fazer uma cesárea. E quando ela é indicada? Quando ela é necessária realmente? Então, tem várias as situações que ela é indicada, né, por talvez o problema de ela começa a ter as contrações e não tem passagem devida, por um problema às vezes de saúde mesmo, né, algum problema que ela já tenha, né, às vezes uma hipertensão, às vezes uma situação clínica mesmo que ela já vá trazendo da própria gravidez, né, às vezes ou ela já é uma gestante que tem algum problema ou na própria gestação ela adquire alguns problemas, né. Então, está muito relacionado na hora a criança não está adequada, né, para fazer o parto, né, não está bem encaixada. Então, são muitas as situações, né. E o que a gente tem observado é também o período da gestação, que é muito importante, né. Então, a grande preocupação que a gente tem é que esse aumento da cesárea veio com uma diminuição do período correto das semanas
da gravidez, né? O que traz um risco para o bebê. Então, a gente procura alertar também a gestante, né, as mães, em relação a isso, né? Pode trazer, aparentemente, um conforto, mas, por outro lado, ela não ter a dor do parto não é um bom sinal, porque significa que aquela criança ainda não está totalmente preparada, né, para vir ao mundo, né? Em março, o Ministério da Saúde anunciou um monitoramento online desses partos no Brasil. Está funcionando? Como é que é? Sim, então, é a classificação de Robson, né? É um trabalho muito interessante que foi desenvolvido com o objetivo de orientar os profissionais de saúde no próprio serviço, né? Seja na maternidade ou no serviço que realiza parto, das várias faixas que ocorrem de indicação da cesárea, né? Então, ele diz o seguinte, de 1 a 4 são aquelas mulheres, né, as primíparas, aquelas mulheres que tiveram uma gravidez muito bem, estão se desenvolvendo muito bem e que, a princípio, não teriam... Seria o quê? Primíparas seriam as mulheres que tiveram filhos a primeira vez, né? Que a gente chama de primíparas. E que vieram muito bem no parto, né? E que não teriam a menor necessidade de fazer uma cesárea. Então, ele vai classificando epidemiologicamente pelos casos em que a cesárea é indicada. Então, ajuda muito o profissional a perceber e desfazer mitos. Então, por exemplo, uma primeira cesárea vai ser sempre cesárea? Não. Né? Então, uma adolescente tem que fazer cesárea? Não. Então, são questões que são importantes para o serviço de saúde, para aqueles profissionais. É como se fosse um quadro que ele vai verificando, né, com aquela gestante que está ali, se ele está adequado ou não. Então, a gente conseguiu botar isso num painel e a gente consegue, agora a gente está identificando por serviços e a gente quer desenvolver isso junto a todas as maternidades do Brasil, né? A ANS já começou a fazer isso com algumas maternidades do setor privado, algumas públicas que nós entramos também, e nesse projeto que nós temos com as universidades de ensino, a gente também já começou a orientar os profissionais quanto à classificação de Robson. Que então, é um sistema para os médicos e os profissionais de saúde para perceberem quando realmente é necessário, né? Exatamente. Porque como é atualmente a formação dos médicos, que na verdade eles aprendem mais a fazer o parto cirúrgico do que o parto normal? Exatamente, é o que a gente tem observado, né, junto às escolas, né, às universidades, às escolas de ensino, que é exatamente isso, né? A cesárea acaba prevalecendo para além do parto normal, né? Então, os profissionais, né, os graduandos, os médicos, né, os obstétricos, aprendem, sim, a fazer parto, mas passa a não ser uma rotina, né? Faz ali na residência, mas depois não vê mais o parto, né? Então, a gente tem se preocupado e uma questão importante é trazer para a cena do parto a enfermeira obstétrica. Então, a gente tem feito vários cursos com mais de 10 universidades, ofertando gratuitamente cursos de aperfeiçoamento para as enfermeiras obstétricas e para as enfermeiras que querem se tornar enfermeiras obstetras, obstetrizes, como a gente chama. Então, isso também é um outro investimento importante que o Ministério tem feito, né, junto às universidades, para que a gente tenha mais enfermeiras, porque ela consegue trabalhar a natureza do parto sem muita intervenção, que é muito importante também. Porque, no caso, a enfermeira obstetra, ela faz o parto sozinha, ela não precisa do médico. A gente sempre orienta, né, no serviço de saúde, os médicos estão lá, mas eles não precisam estar o tempo todo se aquele parto está seguindo bem, se ele não tem nenhum risco, né, porque o parto é imprevisível, né, você pode ter uma situação que você está vindo muito bem e, de repente, você tem algum problema. Então, o médico tem que estar ali supervisionando, né? Então, mas a enfermeira, ela com as orientações, o aperfeiçoamento, o aprendizado, ela tem totais condições de levar aquela mulher, né, a dominar a dor, né? Quero destacar que é muito importante que o alívio da dor, ele é de livre acesso para a mulher, se ela fica de livre escolha para ela, isso é muito importante, né? Então, aquela questão do medo da dor é muito relativo, porque ela pode também ir relativizando essa dor no trabalho de parto. Então, se ela está se sentindo incomodada, né, que aquela dor está incomodando, ela pode pedir o alívio da dor, né? Então, isso são coisas muito importantes no processo de parto, né, e o parto normal, que ele é um parto longo, né, um parto de 10 horas, um parto de 12 horas, então é todo um processo
porque a dor também ela vai, né, se constituindo ali naquele, né, vai aumentando aquela dor, né, até a expulsão. Então, dependendo de como você vai conduzindo esse parto, e aí a doula é importante, né? Todo esse cuidado é muito precioso, né? Muito delicado esse momento, o acompanhante, né, tá junto da cena do parto. Então, tudo isso interfere para essa questão do medo, né? E da dor também, que é real. E há um senso comum de que fez uma cesariana, não passa mais, não pode mais ter parto normal, e adolescente tem que obrigatoriamente ter cesariana, então isso é mito. Isso é um mito, né? Então, como eu disse, né, cada caso é um caso, né? Então, você pode ter tido uma cesárea por um problema, às vezes um processo equivocado, né, de parto, de condução do parto e depois você ter parto normal, né? Então, depende muito. Nós temos um protocolo, né, de orientações que coloca alguns critérios importantes de quando você indica cesárea, quando não indica. Então, por exemplo, uma gestante que já teve 3 cesáreas, então é importante que ela, né, isso tem que ser levado em consideração. Né? Então, é porque você vai cortando no mesmo lugar, então vai cortar, né? Então, são coisas que, para fazer um parto normal de uma mulher que teve 3 cesáreas, pode ter uma ruptura, pode, né? São preocupações que tem. Então, cada caso adolescente não tem na literatura isso só porque ela é adolescente, né? Não, isso, se ela está bem, está desenvolvendo bem, né? Como eu disse, né? A natureza é muito sábia, né? Então, depende muito da realidade de cada gestante, de como ela vem desenvolvendo, né, a sua qualidade, né, da realização do parto, né? Agora, enquanto a gente apurava a matéria sobre esse tema, a gente viu muitas mulheres se queixando de que a sua vontade pelo parto natural, pelo parto normal, não tem sido respeitada. Como é que o Ministério está vendo isso? Nós fizemos uma pesquisa em 2012, uma pesquisa muito importante, um inquérito, né, chamado Nascer no Brasil, feita pela Fiocruz, pela Escola de Saúde Pública, e muito interessante os achados dessa pesquisa. Foi uma pesquisa muito grande, com mais de 25 mil gestantes do Brasil todo, tanto do público como do privado, e 70% das gestantes entrevistadas, quando iniciaram o pré-natal, queriam fazer parto normal. Terminaram, a maioria, fazendo cesárea. Então, é como eu disse no início, tudo depende da condução de todo o acompanhamento do pré-natal. Então, isso é muito importante para que a mulher vá tendo segurança de que ela tem total condição de fazer um parto normal e que a dor é perfeitamente... ela pode mensurar essa dor, né? Ela pode não sentir dor, ela pode sentir essa dor um pouco mais, né? Então, não é sim ou não, né? Não é uma coisa absoluta, né? Então, isso é uma questão que a própria equipe, né? Por isso que a gente defende muito que a enfermeira obstetra esteja em cena, né? Porque são aquelas pessoas que vão conduzir o parto, né? Como se você pega nessa barriga e vai sentindo a criança fazer todos os movimentos até se ela encaixou, se ela não encaixou, né? Vai fazendo todo esse movimento, né, fisiológico e dando segurança para a mulher. Tanto que a gente orienta que a gestante não fique na cama, né, que ela não fique deitada de costas, parada, que ela não coma, né, que ela fique lá no soro, né, ou na ocitocina, que é muito perigoso, né, porque vai acelerando e muitas vezes a criança não está preparada, né? Antigamente, as mulheres conviviam com outras mulheres que tinham parto normais, talvez, né, morando numa fazenda, via a tia entrar em trabalho de parto, a prima, a vizinha, tinha esse contato. E hoje, muitas vezes, isso se perdeu, né? Assim, as gestantes, né? Então, a mulher engravida, ela mesma nasceu de parto cesariana, a irmã dela, as pessoas que ela conhece, né? Então, como mudar essa cultura, como ajudar, né, as mulheres a terem contato, a aceitarem, né, essa possibilidade do parto normal? Isso tem sido um movimento muito interessante, inclusive com várias prefeituras, né, tem feito movimentos e movimentos também de mulheres, né, tem instituições, associações, né, de defesa do parto normal, do parto natural, né? Então, às vezes não sei se às vezes os ouvintes, né, podem às vezes passar numa praça
passa e vê um conjunto de gestantes juntas, né, fazendo terapia corporal, fazendo exercício, yoga, né, enfim. Então, isso a gente tem estimulado muito, né, com o advento da Rede Cegonha, a gente tem estimulado muito a conversa entre os profissionais, entre as usuárias, entre os gestores, que é o que a gente chama de fórum, né, para discutir os problemas. E isso tem ajudado muito a que as secretarias municipais promovam, né, essa interação entre mulheres, entre associações de mulheres, entre troca de experiências, né, usar os espaços públicos. Teve recentemente um pouco parecido a questão da amamentação, né, de fazer a amamentação em espaços públicos, né? Então, a gente tem sempre incentivado esse ato, né, para que as mulheres possam estar trocando as informações de experiências mesmo, né? Eu sei que já foi falado das doulas aqui, mas vamos ser um pouco mais enfática nessa questão. Qual a importância das doulas? Explica, até para quem não sabe, doula não é uma palavra muito conhecida, né? Mas são pessoas, geralmente mulheres, né, que acompanham, né, no trabalho de parto, mas que estão lá para atender a parturiente, a mãe, né? E não são da área médica. Exatamente. Né? É dar esse suporte, né? A doula ela é muito importante porque ela acalenta, né? É uma cuidadora, né, naquele momento tão importante da mulher, para dar segurança, né, para dar tranquilidade para aquela gestante de que ela vai conseguir, né, fazer o parto, né, que ela vai conseguir sustentar aquela dor, né, que ela vai... E que é muito prazeroso, né? É um momento, assim, de muita energia, né, da mulher, de desprendimento, né, assim, do ponto de vista da alma, do corpo, né, assim, de você gerar uma vida, né? Então, a doula, ela vem exatamente para poder dar né, fazer essa cobertura, né, para a gestante, para ela se sentir tranquila e ajudá-la em momentos que, às vezes, a gestante pode se sentir insegura ou achar que ela não é capaz de parir, né? Agora, a gente tem relatos, às vezes, de casos de que as doulas e mesmo os acompanhantes, às vezes os maridos, não são aceitos, apesar de ter essa orientação, né, até da humanização do parto. Às vezes, os hospitais não deixam outras pessoas entrarem na sala de parto. Às vezes não deixam e não deixam que seja o companheiro, deixam, mas que seja uma mulher, que seja outra, como se isso fosse algum problema, né? Isso é uma luta, né? É uma luta diária, né? De mudança mesmo, né? De concepção mesmo do parto. O parto tem que ser... A família tem que estar no parto, né? A gente tem experiências, né, com agora a ampliação que a gente teve dos centros de parto normal, de filhos irem para a cena do parto, o marido dentro da banheira, porque é onde a mulher, como que a gente pode separar no momento mais precioso da vida daquela mulher, daquela família que vir um novo indivíduo para aquela família, você separa tudo. Não, agora ninguém mais pode entrar. Né? Então, as evidências, né, mundiais, né, as evidências científicas mostram que quanto mais a mulher tiver com pessoas que ela gostaria que estivesse vivenciando aquele momento com ela, mais ela vai ter segurança e tranquilidade. E, às vezes, são pessoas importantes, às vezes, para observar alguma coisa que não está bem naquele momento, né? Alguma conduta que está equivocada. Então, ter pessoas, né, da família no parto é muito importante, né? Para melhorar os serviços também, né? E a mulher tem esse direito? Ela pode exigir do hospital? Sim, a gente tem uma lei, né? A lei do acompanhante, né? Essa lei é uma lei que a gente, inclusive, reforçou, né? Com a estratégia Rede Cegonha, mas a gente ainda percebe que temos que trabalhar bastante com os profissionais, com os diretores de maternidade, né? Muitas vezes a mulher cerceado esse direito dela, né? Na maioria das vezes. Pois é, a gente sabe que o Brasil ele tem dimensões continentais, é muito difícil controlar, mas como é que o Ministério da Saúde tem trabalhado para tornar os hospitais o mais humanos possíveis, né? Trazer essa humanização para o parto? A gente já desenvolve há bastante tempo essas ações, né? O Ministério da Saúde sempre trabalhou muito em ações estratégicas para melhorar as estruturas das maternidades.
Nós temos muitas maternidades no Brasil, serviços que realizam parto, que não são 100% públicos, né? São filantrópicos, né? As Santa Casas, as várias maternidades que existem no Brasil, nós temos um grande número de serviços que são filantrópicos, né? Então, a gente precisa de adequar a ambiência, né? Então, a gente tem uma parceria com a Anvisa, né, que define, junto com o Ministério da Saúde, como deve ser uma sala de parto, como deve ser o PPP, que a gente chama de o pós-parto, o pré-parto, né, e o parto, que é toda aquela preparação da mulher e o acompanhante poder estar. Como é que você vai permitir o acompanhante se ele não tem onde ficar? Não tem uma poltrona confortável, não tem um espaço, fica todo mundo junto, sem uma privacidade, né? Então, a gente tem investido muitos recursos financeiros para melhorar essa ambiência, inclusive numa avaliação que a gente fez das maternidades aderidas à Rede Cegonha, que foram mais de 600, uma das questões que a gente identificou foi exatamente isso. Onde houve a mudança de ambiência, né, você melhorou a qualidade daquele parto, né, daquele cuidado com a mulher em todo o processo desde que ela entra na maternidade, né? Então, isso também é um investimento muito grande que o Ministério tem feito ao longo desses anos, né? Mas também encontramos resistências para fazer essa mudança. Em alguns países, inclusive, que também estão nesse caminho do parto mais humanizado, a Holanda, a Inglaterra, na verdade, eles até retiram o parto do hospital para separar mesmo do procedimento médico hospitalar, não é uma doença. Exatamente. Né? Então, tem maternidades e, às vezes, até os partos são até realizados em casa. Isso. Aqui no Brasil, isso também pode ser feito, tem essa... Isso, a gente tem alguns cuidados, né, exatamente pela nossa realidade, né? Inclusive, muitas vezes os partos não são feitos nem por médicos, né? São parteiras. São parteiras, né, que a gente chama de... São as enfermeiras, né? Enfim, são as... em outros países chama de midwives, né? Aqui no Brasil a gente chama das nossas enfermeiras obstetras e tal. Mas às vezes as midwives não são enfermeiras formadas, né? Elas têm outras formações, assim, só como parteira mesmo. Mas no caso do Brasil a gente orienta que sejam, né, profissionais qualificados e atuando para isso, né? A preocupação, né, como você mesmo disse, né, o Brasil é um país de dimensão continental, a gente tem investido muito nos centros de parto normal, que é exatamente lugares, né, como nós temos em vários lugares do Brasil, que são... lugares, né, um centro de parto normal que fica próximo da maternidade. Ele tem que estar num raio próximo daquela maternidade, porque se tiver alguma intercorrência, ela tem que chegar em pelo menos 20 minutos. Então, tem que ser numa quilometragem que aquele gestor tem segurança de que, com uma ambulância, ela vai chegar em 20 minutos no hospital. E a gente também acabou tendo uma outra opção, que é dentro da própria maternidade, fazer o centro de parto intra-hospitalar, ou seja, dentro do hospital você fazer toda uma ambiência adequada para um parto que você não tenha intervenção cirúrgica, vamos dizer assim, aquela sala que todo mundo, né, já viu alguma vez na vida, né, mas um outro ambiente, né, com banheira, com com bola, com escada, com outras situações que você só num centro cirúrgico você não vê, né, que é uma grande parte ainda é feita em centros cirúrgicos, né? Isso é uma outra grande questão que a gente tem no Brasil, que mesmo fazendo um parto normal, ele com muitas intervenções que prejudicam, inclusive, a saúde da mulher, como a episiotomia, né? As mulheres têm muito medo, né, do corte, né, que é feito, às vezes é um corte feito de uma forma não adequada, isso traz problemas depois, né, para a sua vida sexual, para várias questões, né, relativas à sexualidade da mulher. Então, isso também é uma questão importante que tem que ser levada em consideração, né? E essa humanização, assim, só para deixar bem claro, ela também tem que ter a participação do médico, porque não adianta nada a mulher querer e o médico fazer uma pressão velada sobre a mulher que já está naquela situação delicada, né? Então é importante Exatamente. Os médicos também se sensibilizarem, não? Por isso a gente tem investido, né, nesse projeto de trabalhar com os hospitais universitários, né? Nós estamos com 98 hospitais atuando para exatamente mostrar para os professores, né? É o APSION? É o APSION, exatamente. Com esse objetivo, né? Então, a gente está
já estamos há 1 ano, né, trabalhando e mostrando que as evidências são ótimas. Tereza, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigada a você também, Aline. E eu agradeço também a você que nos assiste. Nosso programa de hoje foi sobre cesarianas. Você pode conferir a cobertura completa na internet, no site senado.leg.br/notícias. Clica na aba Infomatérias. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, liga de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.